sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós já vimos em João capítulo 15, os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos entrar nesse período de texto aqui, versículos de 3 a 10. João capítulo 15, versículos de 3 a 10. E o título aqui, diga, o significado. O significado de quê? O significado da parábola que Jesus começou a contar. O significado da metáfora que ele fez. Qual é a metáfora? Ele disse, eu sou a videira, meu pai o agricultor, e os meus discípulos são os meus ramos. Os ramos nessa videira são os meus discípulos. Todo ramo que não dá fruto, o pai, tesoura neles. O pai corta. Sem piedade, sem misericórdia? Sem piedade, sem misericórdia. O pai corta. Não tem chance, tá? Nós temos que ser frutíferos. Porque nós estamos ligados numa boa videira, numa excelente videira. Glória a Deus. Vai lindo. Então, mas todo ramo que produz fruto, o pai limpa, ele poda, para que ele produza mais fruto ainda. Muito bem. Apesar de o significado já estar aí bem explícito, há muitas coisas que nós temos que ver aí dentro deste significado, tá? O significado de toda essa metáfora é o que Jesus vai explicar aí do versículo 3 até o versículo 10, dentro das seguintes subdivisões. Olha só. Então, lá em cima, o significado, João 15, de 3 a 10, diga aquela frase ali, permanecer na videira. Nós vamos ver, especialmente amanhã, tá? Hoje não, mas amanhã, como esse permanecer é importante. O problema de muitos crentes é que eles não permanecem, tá? E nós vamos ver o que significa esse permanecer e a conexão desse permanecer com perseverar. Então esse texto de 3 a 10, do versículo 3 até o versículo 10, ele está introduzido aqui pelo versículo 3. O versículo 3 é uma introdução, tá, desse texto que vai ser desenvolvido aí do versículo 4 até o versículo 10. Então, a introdução é o versículo 3, que é o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ficar só no versículo 3, daqui a pouco. Esse versículo 3 vai trazer para nós, tá, um resumo, uma sumarização que Jesus faz do ministério da sua palavra, o ministério da palavra de Deus. E uma das características do ministério da palavra de Deus é a nossa, diga, purificação. A purificação é muito importante porque nós viemos a esse mundo impuros. Vivemos em um mundo impuro e ainda existem em nós muitas impurezas e que só a palavra de Deus pode purificar. Esse é o nosso tema de hoje. Amanhã nós vamos entrar aqui no capítulo, no versículo 4 a 10, tá? Amanhã no versículo 4 a 10, onde o verbo permanecer, apenas aí nesses versículos de 4 a 10, Jesus repete o verbo permanecer 11 vezes. Por que Jesus repete em tão poucas palavras que ele está dando ali, tá? Versículos de 4 a 10, quer dizer 7 versículos. Em 7 versículos, Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer. Vamos repetir?
Vocês falam e eu conto. Permanecer 11 vezes. Começa aí, vai. Vezes, em 7 versículos, Jesus usa o verbo permanecer. O que será que Jesus está dizendo para nós? Essa é a nossa palavra de amanhã. Amanhã à noite, domingo à noite, estaremos com essa palavra. Hoje vamos ficar com o ministério da palavra, que é todo o versículo de número 3, que você tem ele na íntegra aqui na parede, tá? Jesus disse assim aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Repitam. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mulheres. Agora os homens aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos juntos a última vez. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Jesus disse isso para discípulos, que na verdade eram os seus discípulos mais chegados, e nesse contexto aqui era para os 11 apóstolos, porque Judas não estava mais presente aí no grupo, desde o capítulo 13, desde a ceia, ele tomou a ceia e saiu. Então Jesus está aqui nesse discurso importantíssimo, tá, que vai terminar lá no capítulo 17 com aquela oração preciosa de Jesus, que é o capítulo mais importante de toda a Sagrada Escritura. Jesus está aqui com 11 discípulos, com 11 homens, os 11 apóstolos principais, 11 homens que ficaram com Jesus durante toda a trajetória ministerial